muitas das vezes também fica essa ideia de que as mulheres só podem ser apresentadoras ou modelos ou coisas parecidas. Eu acho que isso é importante, mas não basta, não se fica por aí, porque muitas das vezes as mulheres, quando são colocadas nesse lugar, é para fazer aquela coisa de feito, né? Um homem à frente. Não é bem um homem, né? Acho que seria uma mulher trans. Exato. Eu acho isso normal. Eu já frequentei casa de banho com mulheres trans e acho que se a pessoa é violenta de alguma forma, mas eu não acho que tem que se colocar a questão da pessoa ser uma pessoa trans como automaticamente uma pessoa violenta. Eu acho que isso até é discriminação, é contra o direito dessa pessoa. Vamos começar mais um episódio. Hoje nós temos o prazer de voltar a ter o CEO da Elenio Pay, né? Ele que estava ausente das gravações, agora veio ao nosso encontro para poder retomar aquilo que ele tem de vantagem. Então, hoje vamos falar sobre os direitos das mulheres. Se tu gostas dos nossos episódios que temos lançado, deixa o teu like, subscreva o canal, faça parte da nossa comunidade, não só no WhatsApp, mas sim também cá no Facebook ou mesmo YouTube, né? Nós temos uma comunidade totalmente restrita para aqueles que de certa forma têm dado uma contribuição para o nosso canal e assim nos ajudam a crescer. Então, se tu queres participar disto, vem aqui no primeiro link da descrição, clicas por lá, faz o teu pagamento e faça parte desta comunidade. Hoje eu tenho a nossa convidada, ela que vai abordar sobre os direitos das mulheres, embora que as mulheres hoje em dia vão discutindo bastantes temas, não é, para que ambas possam ter muita liberdade na sociedade. Exatamente. Olha, eu consigo ouvir-te mais lá para... como se estivesse mais tímida. Não estou tímida, só estou a apanhar o ritmo, né? Apanhar o ritmo, não é? Sim. Então, por que este tema é bastante importante para ser abordado pelos angolanos em geral? Bem, é importante para ser abordado porque é uma questão de direitos humanos, acima de tudo. E basta olharmos para a estatística do nosso país e percebermos que as mulheres são a maior parte da população. Então, se essa maior parte da população não é olhada com o respeito que deve ser olhado, a população, o país em si está no nível de direitos humanos degradante, obviamente. Não só de direitos humanos, até econômico. Porque se a maior parte da população, e a maior parte da população não tem dignidade para viver enquanto ser humano e poder assim contribuir para o desenvolvimento do país, é um mau sinal, é um péssimo sinal. Uau! O que é que motivou o surgimento dos movimentos dos direitos das mulheres? Bem, o que motivou é, obviamente, a percepção de injustiças das pessoas que lutavam por isso. Isso fora de África, claro, surgiu em França durante a Revolução dos Direitos Trabalhistas. Eu entendo que as mulheres se sentiam injustiçadas claramente, viam que os seus direitos não eram respeitados, elas próprias não eram olhadas como seres humanos de primeira categoria, digamos assim. Isso impulsionou, tendo em conta o contexto em que se vivia, que elas se revoltassem e se posicionassem frente a essa situação. Agora, em África sempre existiu também mulheres que se rebelaram às injustiças sociais, né? Tanto à volta de questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos. Tem uma história, um conto que é no Uganda, em que as meninas, na verdade, eram levadas e mortas em sacrifício à honra familiar. Ou seja, quando uma menina era descoberta grávida, sem estar casadas, elas eram levadas frente a um riacho, eram jogadas por uma questão de honra da família. E num belo dia ou num mau dia, uma dessas raparigas foi para ser, então, executada nesse sentido, né? Ela estava grávida. E ela, ao ser empurrada, ela segurou a mão do seu irmão mais velho. Ela e o irmão acabaram morrendo. Isso foi, de alguma forma, um marco, né, no Uganda para que esse tipo de rituais desumanos em volta dos direitos das mulheres não continuassem a acontecer. Mas qual era o principal benefício
destes rituais? Bem, não é um benefício. A questão também das desigualdades e dos desrespeitos aos direitos não são benéficos, mas são a manutenção de um determinado poder sobre um outro grupo, especificamente em relação aos direitos humanos. E nesse contexto, né, patriarcal e machista, é a questão da manutenção do poder dos homens, né, o poder da ideia de que o corpo das mulheres pertencem aos homens e à sociedade em geral, ao ponto delas não terem direito de estarem grávidas se não casarem, por exemplo. A manutenção desse poder e o olhar desumano que se tem sobre os corpos femininos. Uau, mas quais são as figuras históricas mais relevantes que deram um grande input na luta pela liberdade das mulheres? Eu acredito que ainda está-se a lutar para isso. E nós, no nosso país, nós temos, tipo, a nível da luta desse movimento na Europa, como eu comecei dizendo, tem um grande movimento das sufragistas, né? Que é um marco dentro disso, mas no nosso país nós temos exemplos como o Zingambante, talvez, né? Eu acho que nós podemos, de alguma forma, levar para essa questão dos direitos das mulheres, porque uma mulher que também se posicionou frente às injustiças, que defendeu-se, eu não sei se é defender-se, mas eu acho que o facto de uma pessoa que faz parte de um grupo subjugado, entre aspas, quando essa pessoa se posiciona, acaba se tornando sempre um marco. As mulheres que lutaram pela independência do país, né? Tem o Esquadrão Camille, que é tipo assim, muito famoso por conta também de onde surgiu ou teve inserido, mas eu acredito que outras mulheres relacionadas a outros movimentos de libertação nacional também contribuíram para isso. As heroínas sem nome, como dizem, e tantas outras mulheres que não tiveram os seus nomes talvez escritos ou não tiveram tantos destaques, lutaram para que, no nosso contexto, a independência do país, assim como tantas outras hoje em dia ainda têm feito isso. Mas hoje, como é que tu consideras que a cultura, não é, influenciou o avanço dos direitos das mulheres ao longo do tempo? Bem, não é bem a cultura que influencia para o avanço dos direitos das mulheres, né? Os movimentos que lutam ou que lutam pelos direitos das mulheres são, na verdade, contra a cultura, porque a cultura entende que as mulheres têm um determinado lugar e acaba, muitas das vezes, reproduzindo esses preconceitos e essa discriminação. Então, é mais ou menos o contrário. Mas nesse contexto, podemos implementar que a educação é um fator crucial para a mudança deste tipo de atitudes. Exatamente, a educação é um fator crucial e talvez o primordial para a mudança disso. Mas agora, como é que os estereotipos de gênero são reforçados na infância? Como disse anteriormente, e reforçando agora a questão da educação, eu acho que é necessário se saber qual educação. A educação sim, mas qual educação? Tem que ser uma educação que realmente liberta e não uma educação que nós estamos simplesmente a reproduzir o que já se ensinou, né, que é cultura. Perguntou, a última pergunta qual foi? A última pergunta seria mais ou menos por que a educação é fundamental? Não, essa já respondi. Não, a anterior era mais ou menos o contexto histórico da cultura. Se a cultura influencia muito sobre esta questão de desigualdade. Bem, o papel é isso que eu acabei de dizer, né? Que é necessário nós revermos o tipo de educação que nós damos, o que nós temos, que nós estamos a reproduzir e questionar, porque senão vamos estar simplesmente a nos formatar e a reproduzir ideias já existentes. Mas agora, as nossas escolas podem fazer para promover a igualdade de gênero? Podem sim e deveriam fazer, né? Mas é necessário também que os programas de ensino sejam revistos ou readaptados, tendo em conta esses objetivos e essas dinâmicas. Mas eu acredito que muitas associações, muitas ONGs têm trabalhado nesse sentido. Mas é necessário que esses programas sejam revistos para que se introduza, então,
a discussão de gênero dentro do sistema de ensino nacional. A mídia tem um grande impacto sobre esse fator. A mídia tem um grande impacto, infelizmente muitas das vezes negativo, né, porque continua a reproduzir o estereotipo das mulheres como se fossem... eu acho que de um tempo para cá, sim, né, se abriu muitos lugares, né, muitos programas em que vinham mulheres que defendem questões de direitos das mulheres, sim. Alguns programas bem específicos, sim. Mas, de um modo geral, infelizmente, ainda continua a se reproduzir uma certa imagem das mulheres como... e de objetificação do corpo das mulheres, as mulheres como seres não necessariamente pensantes, né? Mas nesse lugar enfim, de objetificação aqui só para... Mas eu acredito que é um trabalho que tem que se fazer, que tem que ser contínuo. Consideras a nossa sociedade como machista? Sim, é machista. Quais são os passos de como deveria se combater este fenômeno? Acho que nós já falamos sobre a educação, mas é sobre essa educação e sobre se criar estratégias para que essa educação seja realmente eficiente. Estratégias, digo, por exemplo, o que disse em relação às mídias, por exemplo, usar as mídias, usar programas e políticas públicas que de alguma forma facilitem esse processo. E cabe também a cada um de nós tomar consciência sobre a dignidade humana, a dignidade do outro, o respeito pelo outro, o entendimento de que mulheres são seres humanos, mulheres são seres autônomos e que são seres capazes, né? Que seres capazes e que podem e contribuem para que a vida em sociedade seja melhor e têm papéis fundamentais e têm feito muito. Agora a questão é a valorização e a desconstrução dessa ideia que se tem sobre o feminino e sobre as mulheres do modo geral. Mas esta luta tem sido de modo geral porque vê-se que esta luta está de forma descentralizada, não é? Parece que algumas mulheres não lutam na sua totalidade. É como se algumas tivessem a compadecer com este fenômeno e outras tivessem que aceitar. É assim. Em todas as lutas, né? Não quer dizer que todas as mulheres é que vão lutar, ou todas as mulheres vão lutar da mesma forma. Então, isso não é uma questão de que todas as mulheres têm que lutar. Eu acredito que todo mundo, mulheres, homens e outros gêneros agora existentes... Não, é mulher e homem. Não, é o que eu estou a dizer. Agora, se eu vai dizer outra coisa, essa é a minha fala. Este gênero não é proveniente da Bíblia? Não estamos a falar de Bíblia? Não sei. Não, mas os gêneros existentes mesmo, comprovados a nível mundial, são estes dois. Não, mas os outros agora existentes, porque a vida é dinâmica. O mundo é dinâmico. Como eu estava a dizer, todo mundo tem, de alguma forma, contribuir para que o mundo, para que a humanidade seja mais justa, né? Para que todos nós sejamos mais justos e nos respeitemos cada vez mais. Porque eu acredito que o nosso bem-estar está muito relacionado com o bem-estar do nosso próximo. Mas agora, quais são os principais direitos conquistados pelas mulheres no último século? As mulheres têm conquistado, felizmente, muitos direitos, principalmente no papel. Aqui em Angola, então, o nosso papel é super. Mas nos últimos séculos, de modo geral, as mulheres já podem se divorciar, por exemplo. As mulheres já podem ter mais acesso aos métodos contraceptivos. Antes isso não era possível. As mulheres já podem votar. Até bem pouco tempo, acho que nos países árabes e tal, não podiam sequer conduzir. Alguns anos atrás já podem conduzir. Então, são esses todos os direitos que têm, de alguma forma, impactado na vida das mulheres do modo geral, em torno do mundo, e tem-se caminhado, né? Tem-se feito esse caminho. Ainda falta muito, mas eu acredito isso já são ganhos muito grandes. Mas consideras que ainda existem países que têm bloqueado muito a prospecção das mulheres? Bem, não considero. Existem ainda muitas questões a serem revistas em relação aos direitos das mulheres. Mesmo em Angola, como eu disse, no papel é tudo muito lindo,
Mas, infelizmente, na prática não é isso que acontece. Mas existem leis, não é, que, por exemplo, o nosso Estado criou que dão certa proteção às mulheres. Sim, existem leis. No papel é tudo muito lindo. Agora, a questão é na vida real, né? Tudo bem, existe a lei da não discriminação das mulheres, mas quando as mulheres são agredidas, por exemplo, e fazem as queixas numa unidade policial, por exemplo, ainda dizem, não é teu marido, é só uma chapada, tipo, desvalorizam ainda a questão da violência contra a mulher. Existe ainda a não, ou seja, a criminalização do aborto, que é um assunto que pessoas que lutam pelo direito das mulheres também têm lutado. Hoje eu vejo que parece que esta questão da agressão à mulher tem se levado mais em conta, porque Sim, já tem se vi muitos levado mais em rapazes conta. a irem para a delegacia fazer um depoimento por causa desse tipo de atitudes. Ficaram Realmente tem mesmo se presos. levado mais em conta, mas ainda não é suficiente, infelizmente. Tanto Mas acho que a questão de informação de que as mulheres realmente precisam de direito é necessário passar mais para as pessoas, usar os canais de vídeos como a internet, os canais televisivos para passar essa educação de que as mulheres têm direito para que elas possam usufruir da mesma, porque muitas não sabem onde recorrer quando acontece esse tipo de situações. Exatamente, muitas não sabem onde recorrer, muitas quando recorrem ainda é diminuído, a questão que elas trazem ainda são diminuídas. É necessário também se educar o corpo policial para que não entenda para que não faça questionamentos que depois deixam a vítima ainda mais constrangida. Por exemplo, não é teu marido, estás a vir queixar por quê? Depois vai dizer que... Eu acho que isso tem a ver com uma questão de consciência, porque um homem a receber uma queixa de uma Sim, mulher, ele age de uma forma diferente. por isso é que é um sistema, não é apenas uma questão da pessoa. E aí não tinha que ser uma questão de consciência ou não consciência. A pessoa tinha que ser profissional, ex-profissional. Não tens que fazer opinião, não tens que dar opiniões sobre o que achas. Mas as mulheres, normalmente, em termos de opiniões, são bem mais, não é, impulsivas. Por exemplo, uma policial a receber queixa de uma outra mulher, a ação é imediata. Bem, isso não tem que ser uma questão de opinião, de ser impulsivo, mas de profissionalismo. Tem que ser profissionalismo. Tem que ser profissional e agir de acordo com o que te é esperado. Estás aí na posição de ser policial, independente de seres homem ou mulher, tens que agir de acordo com o que a lei diz. Uau. Hoje em dia, muita gente, muitos casais, falam-se muito sobre o impacto salarial. É normal um homem e uma mulher têm o mesmo valor salarial mensal. Acho que isso é normal até a mulher ter mais, se a mulher tem mais capacidade de trabalhar num sítio melhor. Mas isso tem um impacto mental? Olha, eu acho que sim, porque os homens de alguma forma são educados de que eles é que têm que ter mais e que as mulheres quando têm mais são arrogantes e tal, mas eu acho que isso é uma questão também de cada um trabalhar-se, né, dentro dos relacionamentos. Mas hoje em dia muitas mulheres ainda enfrentam certos direitos no trabalho, por exemplo, a igualdade salarial, a questão de posição, né, em que os homens têm que estar em cargos mais elevados em relação às mulheres. Isso, de certa forma, ainda existe em tempo atual. Sim, por isso é que a luta continua, né? Mas a luta continua e as informações são poucas passadas. Sim, as informações são um pouco passadas e devem ser mais passadas a consciencialização, a criação de estratégias para que menos mulheres não estejam em condições de desvantagem social, de injustiça social. E, por exemplo, boa parte da população analfabeta do país, não obstante da maior parte da população ser mulher, analfabeta são de mulheres. Então, se essas mulheres não têm nenhum acesso ao direito básico, como direito à educação, então vamos de alguma forma estar a perpetuar esse ciclo. Mas consideras que esse fenômeno é causado pelo próprio homem para manter as mulheres mais em tarefas assim domésticas? Olha, esse fenômeno não é causado pelo próprio homem, é causado pelo próprio sistema que foi criado por homens. Então não é uma questão de um homem especificamente estar a criar isso, mas isso já existe há séculos e milênios e que isso beneficia os homens do modo geral, porque essas mulheres continuam de alguma forma submetidas ou, né, subjugadas, né,
de um modo geral, por homens, né? Mas isso é muito além da questão econômica também. É também uma questão, se possam assim chamar, simbólica do próprio olhar que se tem sobre as mulheres e elas continuarem neste lugar que se quer que estejam, né, para continuarem a serem subjugadas. Mas qual é a importância de ter mais mulheres em cargos de liderança? Mais do que ter mais mulheres em cargos de liderança, é necessário que se tenha mulheres conscientes sobre questões de classes e gênero em cargos de liderança. Então, é necessário ter mulher em cargos de liderança, sim, mas é necessário que essas mulheres não sejam simplesmente postas lá, que essas mulheres tenham realmente consciência política de quem elas são, de quem é que elas simbolicamente representam e de politicamente quem é que elas deveriam olhar também, porque isso, a questão da representatividade é uma questão também política, não apenas para fazermos de conta que estamos, mas de olharmos para a classe que nós pertencemos e assim podermos trabalhar efetivamente. Mas uma das coisas que eu estive aqui a pensar é que será que grandes diretores ou responsáveis das empresas têm o receio de se calhar contratar mais mulheres para colocar em cargos de liderança simplesmente por causa do processo de maternidade? As mulheres vão liderar durante um tempo, depois o seu parceiro vai engravidá-la e a pessoa vai ter que estar ausente. Isso não influencia no crescimento da empresa em si, porque muitos senhores somente pensam em lucrar. E quando a principal responsável não está, considera que aquilo é nulo. Achei primeiro engraçado dizer que o parceiro vai engravidá-la. Achei isso super engraçado. Mas pronto, sim, claro que existe essa discriminação em relação à questão da maternidade, que é crime, inclusive. Não pode se fazer isso, isso é discriminação grave. Não é incabível, porque os filhos que nascem das mulheres servem à sociedade. A sociedade não existiria se as mulheres não nascessem. Então, essa é uma visão também discriminatória em volta disso, que acontece, infelizmente, mas que é crime que tem que ser combatido, né? Que as pessoas têm que passar a mudar de mentalidade em relação a isso. Existem setores em que ainda são dominados por homens? A maior parte dos setores são dominados por homens. Se calhar também pela questão de força física, por exemplo, nas obras. Uma mulher trabalhar na obra. Não, estávamos a falar de setores no modo geral. Não, setores de trabalho. As assim, obras podem geral. continuar com os homens. Porque que nas mulheres hoje em dia já vemos mulheres... Não pode se obrigar, né? Porque as mulheres têm a mão mais delicada, isso. Não podia se obrigar. Se algumas, essa é a minha fala, mas provavelmente devem existir mulheres que se interessem em dominar isso. Mulher a trabalhar como serralheira assim. E tudo não, mais. Existem sim. Existem. Ou as mulheres hoje em dia gostam mais de cargos bem mais posicionais? Não, mas o que é caro, bem mais posicionais? Estar no banco. A questão é dar-se a oportunidade das pessoas escolherem. Tem que se dar essa oportunidade das pessoas terem acesso e terem educação para que se sintam livres para fazerem o que quiserem. Primeiro tem que começar daí. O que acontece é que, enquanto nós crescemos, nós somos de alguma forma, homens e mulheres são direcionados a lugares diferentes. Homens podem exercitar mais o corpo, fazer brincadeiras mais agressivas, as mulheres não. Isso de alguma forma condiciona e dá-te habilidades, que é para quando cresceres te inclinares mais para outros afazeres e não para uns. Mas agora, a questão dos direitos e das oportunidades, as pessoas têm que ser dadas essas oportunidades e não obrigadas. Então, eu, enquanto pessoa, né, fiz também uma brincadeira, disse que esses pesados podem ficar para os homens. Mas claro que existem... no teu caso, por exemplo, te aparece uma oportunidade para tu trabalhares numa grande construtora, independentemente do salário que poderiam te pagar alto, tu aceitarias? Bem, a questão não é essa. Olha, eu tenho 2 formações. Eu sou artista e sou economista de saúde. Eu poderia estar a trabalhar em saúde pública ou em economia de gestão de saúde, mas eu optei por ser artista. Então, isso tem a ver com a questão de te sentires confortável, claro. Ter essa escolha, né? Independente de tudo, poderes escolher sobre isso. Eu acho que a questão dos direitos é essa, claro. Das pessoas se sentirem confortáveis
em escolherem. Hoje em dia ainda temos muita questão de assédio. Claro, infelizmente, tem-se muita questão do assédio, que é, obviamente, resultado da visão que se tem das mulheres. Como é que nós devemos combater? Consciencialização, entender que o corpo da mulher é corpo da mulher e que tu tens de respeitar isso, tens de respeitar os teus limites, que tu não tens o direito de fazer comentários, de tocar. Acho que começa já no limite de que o corpo do outro é corpo do outro. Teu corpo é teu corpo. Independente de ser mulher, de estar vestida do jeito que está vestida, tu não tens que saber o teu limite. E acho que a base é essa, o respeito pelo outro, o respeito pelo limite, pelos limites. Existem alguns sinais principais que devem ser caracterizados para identificar um relacionamento abusivo? Olha, existem sim sinais para se caracterizar relacionamentos abusivos, mas muitas das vezes as vítimas, quando estão envolvidas, não é só as vítimas, né? Do modo geral, os seres humanos, quando estão envolvidos em certos relacionamentos, acabam meio que cegando-se. Mas existem sinais como, por exemplo, dá para se Agressões? perceber. Agressões já é o ponto mais alto. As agressões são já agressões físicas, né? E até verbais são os pontos mais altos. Mas muitas das vezes existe a questão de isolar a vítima, o agressor isola a vítima, que é para não ter tanto contato com outras pessoas. O agressor controla a vítima, controla os bens da vítima. De alguma forma, muitas das vezes as vítimas não têm voz dentro do relacionamento. Só o homem é que manda, tem que obedecer tudo que o homem faz, tem que seguir tudo que o homem quer, não tem vida pessoal. A vida pessoal é em volta do agressor, existem manipulações emocionais. Então, muitas das vezes são com coisas muito súteis que depois vão crescendo e podem se tornar agressões físicas. No início da conversa mencionou sobre métodos contraceptivos, né, que é um direito fundamental às mulheres. Por que é que muitas mulheres devem recorrer a este método em si? Para evitar gravidez indesejáveis. Não, mas qualquer mulher, de certa forma, que tem o seu parceiro e pratica relações sexuais, um dia pode esperar estar grávida. Não, uma coisa é esperar estar grávida, outra coisa é... Mas se tu tens como evitar as coisas, do mesmo jeito que todos os dias atravessas a estrada, podes esperar ser atropelado. Claro. Mas não queres ser atropelado. Podes não querer, ou podes querer também, né? Suicida. Neste caso, os métodos está-se a dizer a implementação de DIL e... Sim, métodos contraceptivos, métodos que ajudam a prevenir uma gravidez. Uau. Mas agora, como é que a raça e a classe afetam o acesso das mulheres aos direitos? Porque hoje vê-se que existe uma determinada classe da sociedade que tem mais acesso, não é, no mercado em relação a outras pessoas que têm menos acesso, que vivem em comunidades mais carentes e tudo mais. Eu acho que acabaste já por te responder, né? Que quem vive em uma comunidade mais carente, obviamente, não tem acesso aos recursos. E, infelizmente, boa parte da... A questão do patriarcado é muito ligada à questão do capitalismo também. Feliz ou infelizmente. Temos a história do colonialismo, né, que também afeta essas desigualdades sociais. As pessoas que foram colonizadas, pelo menos aqui no nosso país, foram as pessoas negras, as pessoas brancas ou caucasianas, que colonizaram as pessoas negras, que acabam não tendo recursos. As pessoas brancas foram detentoras desses recursos. O capitalismo dá acesso a quem tem os recursos e assim vivemos num ciclo vicioso, né? As mulheres são as que menos têm acesso aos lugares de trabalho, são as que menos têm acesso aos recursos, aos capitais, e elas acabam tendo menos acesso ainda a recursos como contraceptivos, como a educação, porque vivemos nesse sistema que perpetua essas desigualdades sociais. Como é que achas que devemos combater o acesso ao estigma em relação à saúde mental das mulheres em específico? Olha, acho esse tema muito interessante. É porque existem várias causas que é para as mulheres estarem
estarem afetadas por questões de saúde mental. Uma delas, inclusive, é a sobrecarga, que é essa ideia de que as mulheres aguentam tudo, as mulheres têm que cuidar de casa, apesar de terem conquistado outros direitos. Isso muitas das vezes diminui, né, o quanto as mulheres também são seres humanos, né, e precisam ter momentos de lazer, que é também um direito humano já agora. E se entende que as mulheres não precisam disso. E cada vez mais as mulheres vão sofrendo em relação a essas questões. É necessário se mudar o olhar que se tem em relação às mulheres, para que elas sejam, então, olhadas como seres humanos e seres que têm limitações também, apesar de terem muitas capacidades. Para assim se entender que elas precisam de acompanhamento, por exemplo, psicólogo, precisam de descanso, precisam, enfim, serem olhadas como humanos. Mas hoje em dia nós estamos a enfrentar diferentes implementações de outros gêneros, não é, à sociedade, não é? Como é que tu achas, qual é o impacto entre as mulheres sobre a existência, por exemplo, da comunidade LGBT? Eu acho que as mulheres também fazem parte da comunidade LGBT. Existem mulheres que fazem parte da comunidade LGBT. Então, uma coisa não impede a outra, não impacta a outra. Mas como é que tu Ou vês não colide com o a caso outra. de homens a sugerirem direito das mulheres, sendo eles que identificam-se como mulheres, não é? E outros homens a olharem para aquela situação? Como é que tu vês isso, sabendo que as mulheres de raiz, não é, têm os seus papéis a desempenhar e tudo mais, e outros homens a solicitarem aqueles mesmos direitos? É como se eu tivesse que te conceder um homem a frequentar uma casa de banho de uma menina. Um homem à frente. Não é bem um homem, né? Acho que seria uma mulher trans. Exato. Eu acho isso normal. Eu já frequentei casa de banho com mulheres trans e acho que se a pessoa é violenta de alguma forma, mas eu não acho que tem que se colocar a questão da pessoa ser uma pessoa trans como automaticamente uma pessoa violenta. Eu acho que isso até é discriminação, é contra o direito dessa pessoa. Ou porque ao longo do Eu acho tempo... que isso em nada influencia no direito das mulheres necessariamente. Eu não acho que isso, pelo menos para mim, não é uma pauta, né? Que em relação às mulheres, os homens não têm muita dessa aceitação. Esta questão de partilha, né, de ver um homem trans a entrar para a casa de banho de uma mulher. Eu acho que nem os homens, não sei se os homens trans, eu não sou homem trans, então não estou no meu lugar de fala, mas eu acho que nem um homem trans talvez se sentiria confortável, né? Tendo em conta o histórico de abusos em relação dos homens cis para o resto da humanidade, né? Homens héteros cis, digamos, os homens padrões, né? Uau. Mas agora, hoje em dia também se baseia-se muito sobre a questão de deficiência física, não é? E ainda temos uma questão de empregabilidade muito baixa em termos de pessoas que lidam com uma determinada deficiência, principalmente as mulheres. Os homens passam por essa necessidade, mas é claramente que as mulheres têm enfrentado mais essa luta. Desculpa, em relação a quê? A deficiência física. Em relação a quê? A deficiência física? No trabalho, por exemplo, a conseguir emprego. As mulheres com deficiência física? Sim. Eu acho que, de modo geral, as pessoas com deficiências físicas são discriminadas dentro da nossa sociedade que é capacitista, né? Que entende que as pessoas só têm valor quando têm um determinado padrão de corpo, padrão de força, padrão de imagem. Sim, essa sociedade capitalista que julga as pessoas por conta da força também, que é também uma ideia machista, acaba colocando de lado pessoas que não têm um padrão de corpo entendidos como produtivos. É também uma luta, né, que as pessoas com deficiências têm que enfrentar, mas como na questão dos direitos das mulheres, nós todos também tínhamos que estar conscientes e no dia a dia, em cada ato, em cada posicionamento, tentarmos não reproduzir isso e se posicionar sempre que possível. Mas quais políticas podem garantir a maior inclusão para mulheres de diferentes origens? Mulheres de diferentes origens? Existem políticas que podem garantir essa inclusão
de mulheres com diferentes origens. Mas diferentes origens em relação a que exatamente? Em relação à zona, por exemplo, a questão de nascimento, por exemplo, aqui em Angola, as pessoas que nascem, por exemplo, Uige, pessoas de Cabinda, em relação a pessoas de Luanda, Benguela, Uambo, Lubango. Não é? Esta questão de diferente origem, né, cultural, não é? Ainda assim também tem sido um dos principais critérios em termos de aceitação à sociedade. Ok. Bem, eu acho que isso é uma questão de consciência, né? Uma questão de consciência, eu não sei se seria tipo, criar-se alguma política que é para as pessoas não reproduzirem discriminação em relação à etnia, não sei se é necessário isso, mas eu acho que é uma questão de consciência que tem que se trabalhar, e isso é fruto também de várias situações políticas que o nosso país viveu, né, questões históricas dentro da política, tem-se essa, não só em relação às mulheres, claro, tem-se essa divisão de etnia dentro do nosso país que é também afetada por essas questões políticas. Então, eu acho que precisa-se fazerem-se as pazes lá em cima e continuamos a conversar, a procurar formas de não nos olharmos de formas discriminatórias enquanto povo, né? Somos diferentes, sim, mas ninguém é mais angolano, ninguém é mais ser humano do que o outro. Mas hoje em dia nós podemos dizer que a indústria do entretenimento, né, as cadeias televisivas e etc., tem muitas mulheres que têm destaques em grandes programas e isso, de certa forma, tem levado muita motivação para outras mulheres, não é, a chegarem nestes postos, a mudarem de mentalidade, etc. Eu acho que sim, mas não basta existirem mulheres em cadeias televisivas, né? Isso não basta. Porque muitas das vezes também fica essa ideia de que as mulheres só podem ser apresentadoras ou modelos ou coisas parecidas. Eu acho que isso é importante, mas não basta, não se fica por aí, porque muitas das vezes as mulheres quando são colocadas nesse lugar é para fazer aquela coisa de feito, né? Uma coisa bonita, e aí por vezes não estão a falar nada de importante, é só para entreter. Eu acho que não é isso apenas que nós queremos. Mas isso, a questão de contos de histórias reais, não é, que as mulheres viveram e tudo mais, acaba de certa forma impulsionando muito sobre a mudança de mentalidade geral da sociedade, tanto dos homens como das mulheres, para que essa integração seja mais justa para ambos os lados. É para inspirar, talvez, né? Porque a integração, na verdade, é feita através de políticas públicas. A integração, a luta pela equidade social é feita através de políticas públicas efetivas, não apenas nos papéis. As histórias das televisões e tal servem para inspirar. Não sei até que ponto realmente inspiram as pessoas, porque isso é entretenimento. Por exemplo, a história do filme que foi lançado, Zingaband, acaba inspirando certas mulheres por verem uma mulher guerreira que liderou um grupo de homens. Isto, de certa forma, dá coragem às outras também, que podem estar em dimensões similares. As mulheres já são muito corajosas, já são, e se inspirar é bom e tal, mas é necessário que se crie mesmo políticas públicas, por exemplo. Existe uma lei, acho que não sei bem se é lei, mas é uma prática, de que quando uma adolescente se engravida, por exemplo, é posta a estudar de noite ou é expulsa do sistema de ensino. Isso é um problema realmente mais grave que tem que se resolver. Não, os filmes são importantes, claro, mas é necessário que em prática se veja essas questões da exclusão, por exemplo, de uma menina que se engravidou e é colocada fora do ensino, do sistema de ensino. Isso é um problema mais grave, é um problema que realmente tem que se ter em conta. Lembra até o conto que eu apresentei aqui no princípio, porque essa também é uma forma de morte para as meninas e mulheres. Não poderem dar continuidade aos seus estudos, acabarem por matar, né, a possibilidade de um futuro melhor, porque quem cresce numa família que não é abastada, o estudo é um dos trampolins, né, de possibilidade de se crescer enquanto pessoa, de melhorar a sua condição e a condição da sua família. Então, são esses problemas reais
que precisam ser atacados, porque na vida real os problemas que as mulheres sofrem são esses: falta de acesso ao sistema de ensino, falta de acesso a recursos para que tenham saúde menstrual e para que isso lhes dê acesso aos lugares e continuem a ter então dignidade enquanto seres humanos. Mas por que leis dessa natureza foram implementadas sobre a questão de separação de turnos? Mulheres com filhos, como mulheres que não têm filhos não podem estar no mesmo período. Mas hoje vê-se que essa inclusão na universidade é mais, não é, feita, porque nas escolas também existem escolas que têm meninas com filhos que estudam no período da manhã ou da tarde. Não, na universidade. Não, mesmo em escolas também. Não, no ensino primário, secundário, isso existe uma discriminação. Mas isto é porque é para não fomentar aquela questão de que não, esta já tem filho, vai meter essa mesma necessidade às outras alunas. É machismo, é a falha dos sistemas é a falha do sistema que ainda punem a pessoa que sofreu pela falha desse sistema. Ou seja, a menina provavelmente nem sabe o que é saúde sexual reprodutiva, não sabe o que são métodos contraceptivos. Na farmácia em que vive, talvez nem vendem um preservativo, é caro por vezes. Então, o sistema falha para a questão da saúde sexual e reprodutiva e ainda pune a pessoa que sofre por essa falha. E continuamos nesse ciclo. Mas esse ciclo poderia, de certa forma, ser alterado. Eu acho que é muito dos homens e certas mulheres também a lutarem para que isso realmente fosse alterado desta forma, porque eu vejo algumas senhoras, né, que têm filhas e a filha é menor de idade, ela não vai aceitar que a filha ande com uma outra amiga que engravidou-se muito cedo. Acha que vai influenciar sua filha no sentido de ter um parceiro muito cedo, já que eles têm, de certa forma, um planejamento mais prolongado para a filha em si. Mas essa questão não é uma questão de uma pessoa ou de duas pessoas, isso é uma questão de política. Se a pessoa se engravidou cedo é porque falhou alguma coisa. E, infelizmente, na nossa sociedade não é uma menina que se engravidou e a mãe não quer, não. Principalmente em bairros mais distantes do centro da cidade, o nível de natalidade é muito alto. As meninas começam a se engravidar muito cedo. Então, não é porque a miúda é assanhada, é porque faltou educação, faltou acesso aos recursos. E essas mulheres, essas meninas acabam sofrendo essa consequência dessas falhas. Mas como é que devemos garantir as próximas gerações para que sejam mais igualitárias? Começando por essa questão das políticas públicas que zelem pelos direitos das mulheres, direito ao acesso ao conhecimento em relação à saúde sexual e reprodutiva, direito a esses recursos, que esses recursos sejam gratuitos de preferência, que se faça mais campanha em relação a isso, porque infelizmente um calcanhar de Aquiles para as meninas e mulheres, a questão da falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva. É necessário que as mulheres tenham acesso à educação, se for gratuita, principalmente para o ensino primário, ensino secundário melhor. O nível de analfabetização no nosso país é muito alto, então é necessário que isso tudo se tenha em conta. É necessário que se passe mais informação em relação à discriminação à volta das mulheres, porque infelizmente dentro da nossa sociedade ainda se entende como normal quando uma mulher é discriminada. Ainda as mulheres também têm muita questão da autoestima também, porque sou mulher, não vou fazer isso, sou mulher, não posso me posicionar dessa forma. Isso influencia muito para a nossa performance no mundo, na vida, sem contar que isso mexe com a autoestima da pessoa, e um ser humano sem autoestima é basicamente um ser humano infeliz, né? Então começamos por aí, empoderar as mulheres, empoderar no sentido
de dar voz desde meninas e mostrar a elas que elas são capazes de serem tanto ou mais do que os meninos ao lado delas, né? Se sentirem capazes realmente de fazerem suas escolhas, de viverem livremente sem essas discriminações. Consideras uma mulher feminista? Sim, me considero dentro do nosso contexto, dentro das lutas que ainda precisam ser ultrapassadas, né? E dentro de tudo aquilo que eu defendo, sim. Como é que isto mudou a tua vida? Eu acho que mudou muito, porque eu lembro que em 2014, que é o ano que eu entrei para a universidade, eu li um livro que falava sobre a questão da imagem da mulher e como como a escravatura mudou, né? Muda de tempo em tempo e como a imagem das mulheres é uma forma de sermos agora escravas nesse século. Acho que isso mudou muito. Na altura eu usava muito cabelo brasileiro, coisas parecidas, e alisava o meu cabelo. E eu tenho problema no couro cabeludo. E eu depois comecei a questionar isso, tipo, por que eu continuo a alisar o meu cabelo? Por que eu não fico com o meu cabelo assim, logo desmancho, tenho que trançar? Isso me fez questionar muitas coisas, me fez mudar o meu visual, mudar a minha forma de olhar para as coisas e me fez aceitar várias coisas em mim que eu entendia que eram negativas. E comecei simplesmente a aceitar que eu sou só humana, né? Não tenho que, de alguma forma, entender que certas coisas são totalmente erradas. E me fez me aceitar muito, me fez conhecer mulheres inspiradoras, mulheres que me fez criar boas relações com mulheres e criar redes de apoio muito importantes, né? Já passam quase mais de 10 anos e que de alguma forma me fizeram chegar até aqui hoje. Acho que isso tudo me construiu para que eu conseguisse ser a pessoa que eu sou hoje também. Dentro da tua luta, tu consideras que existe um mundo ideal para as mulheres? Um mundo ideal para as mulheres. Acho que sempre existe um mundo ideal, né? Porque ideal é uma coisa assim muito vaga que nós todos podemos sonhar. Acho que o mundo ideal para os seres humanos, né? Não para as Esse é o mulheres mundo. específicas, porque muitas lutam em questões de direitos que os homens têm à sociedade. Então, acho que o mundo ideal seria que todas elas pudessem usufruir dos mesmos direitos que os homens. Sim, todos os seres humanos deviam ser igualitários, devia se entender como seres iguais no sentido de oportunidade de respeito, né? Claro. Um mundo mais equitativo, porque iguais ninguém é. Nem homens e homens são iguais. Cada pessoa é uma pessoa especificamente. Agora a questão é do respeito às diferenças. Eu olho nesse sentido de um mundo mais justo para todos e todas e todes. Já agora, Todos. fazendo a provocação. Provocação por quê? Não, a provocação porque em algum momento das nossas conversas nós acabamos por falando sobre a questão LGBT e tal. Mas agora, quais são as mulheres que te inspiram nesse processo de luta pelos direitos igualitários? Olha, eu entendo essas lutas principalmente enquanto pessoa. Acho que é uma luta também enquanto ser humana, né? Uma pessoa que se entende potente no mundo para se expressar e ser e fazer. Então, talvez não iria tanto na questão da luta igualitária assim muito fechada, mas enquanto pessoa, a minha mãe é uma mulher que me inspira até hoje. Infelizmente, já não está em vida há uns poucos meses, mas é uma pessoa que me inspirava muito porque eu sempre vi ela muito forte, com muita atitude e muito amorosa, muito generosa, muito sábia. Eu acho que todo ser humano que é assim, né? E eu ter tido ela como uma mãe me inspirou muito para que eu também fosse uma pessoa que tivesse um posicionamento frente às coisas e quisesse sempre, de alguma forma, buscar pela harmonia, né? Pela harmonia enquanto seres vivos. Porque acho que, no fundo, essas todas as lutas é a busca por essa harmonia enquanto seres vivos. Mas o que é que tu tens feito atualmente para que isto possa passar para mais informações, né? Ou seja, para que mais pessoas possam mudar a sua mentalidade, que tu sejas um mecanismo tu sejas um pilar, né? De exemplo para várias mulheres que lutam por isto. Se calhar tu podes abrir um canal
em que falas sobre questões dessa natureza para incentivar outras mulheres a levantarem-se, a discutirem os seus direitos? Bem, primeiramente eu estou aqui. E acho que já estou a fazer alguma coisa estando aqui. Não, porque estás no nosso podcast e tudo mais, mas agora... Mas eu que estou aqui, eu e a minha vida e o meu corpo. Claro, mas agora, durante os dias, tu Mas tens ainda não feito acabei a minha vídeos. resposta. Hã? Não, mas primeiramente eu estou aqui, de alguma forma isso é fazer alguma coisa para que isso aconteça. Mas antes desse, primeiramente, tenho eu existir e existir da forma que eu existo. Eu sou artista, eu sou ativista, uso a minha arte para abordar essas questões. Eu acho que só a questão de estarmos a resistir num sistema em que quase que todos os dias você tem que lutar, que é para manter a tua autoestima, que é para você continuar a fazer, continuar a sonhar, é já uma vitória. Eu vou fazendo as coisas de acordo com as minhas possibilidades, porque eu vejo que muitas das vezes as pessoas se martirizam tanto a tentarem salvar o mundo e não sei o que. Quando por vezes tu salvas muito, só de estares bem, só de mostrares que é possível você existir, estar bem e ser uma pessoa forte, ser uma pessoa saudável. A minha primeira luta é isso, me manter viva, me manter saudável, me manter bem primeiro, depois para fazer as outras coisas. Agora sim, uso a minha arte, eu enquanto me colocando à disposição de ser uma pessoa pública, eu acho que isso, sim, essa é a minha contribuição. Uau, é super interessante. O que é que tu deixarias de dicas finais para todos aqueles que são seguidores nossos ou aquelas pessoas que vão se tornando seguidores ao longo do tempo? Quais são as informações que você gostaria de partilhar para que essa mudança de mentalidade seja significativa? Eu acho que questionem sempre, questionem-se, não estejam confortáveis nos lugares de privilégios que se encontram. Né? Questionem por que eu mereço isso e o outro não merece, por que eu trato assim o outro. Né? E tentem apoiar de alguma forma essas causas, porque eu não estou a dizer que é só por dizer, mas acho que isso é também uma questão de consciência, é uma questão de olharmos para dentro de nós e ver. Isso faz bem quando você questiona, quando você quer ser cada vez uma pessoa melhor. E a questão dos direitos das mulheres, eu acho que nos torna pessoas melhores, porque nós queremos um mundo mais justo, um mundo em que todo mundo, né, passando aqui a redundância, tenha o direito de ser humano e de ser feliz. Então, façam isso, busquem por informação, partilhem informação, ou sejam, pelo menos, na vossa experiência de vida, pessoas melhores. Acho que isso impacta muito. Uau, é super interessante. Já vou agradecer. Sempre que tu tiveres interesse. Esqueci. Tem uma poesia? Pode mencionar a poesia. Seja livre e aceita a liberdade. É? Nessa poesia? Não. Não, mas apresento agora? Sim. Olha, esqueci, nem sei. Nem sei, mas tens Mas tudo as bem. letras. Mas eu sou mãe grande. Então, bora lá. Tá bom. Para uma menina, tu até que és inteligente e és bonitinha, então evita falar de coisas que só complicam a nossa sorte e atraem morte. Porque a frustração seja mais... esqueci, não acredito. Ouço coisa, né? Depois eu vou repetindo. Para uma menina, tu até que és inteligente e és bonitinha, então evita falar de coisas que só complicam a nossa sorte e atraem morte. Vou ler. Não esteja de boa. Esqueci o meu texto, nem acredito. Tu até podes Nunca esqueci ler. esse texto. Não, também posso ler. Nunca esqueci esse texto na minha vida, só hoje. Porque é o nervosismo. É nada, eu não estou nervosa. Será que são as telas da Whole Talks? Ou é porque nós temos aqui o nosso CEO? Não, é só porque nunca mais Elenio reclamei. Pay. Nunca mais reclamei. Ele que teve que fazer uma longa viagem para vir aos nossos novos estúdios. Nunca mais reclamei só. Estou mais focada em outras coisas. É? Aqui a rede tem algum problema? Sim, nós estamos em uma zona diferente do país, então
Aqui a rede é isolada. Mas quando eu entrei estava fixe. Mas varia. Varia um pouquinho. Mesmo a minha também está super lenta. Aqui é só usar o bloco de Aí, notas. acho que tem uma fricel. Vou ver se eu consigo lembrar enquanto escrevo. Aqui eu vou dizer, antes de terminar, né, a nossa convidada vai, de certa forma, escolher aí o seu poema, que vai dedicar para todos vocês, que de certa forma vai ser bem útil. Saiba que vocês podem se inscrever ao nosso canal, tanto para fazer parte do nosso clube de assinantes especial. Qual é a diferença de um seguidor normal e qual é a diferença de um seguidor premium? O seguidor premium tem direito a benefícios exclusivos que os seguidores normais não têm. Participam do nosso fórum, participam da nossa parte mais técnica de elaboração de episódio, têm o prazer de conversar sobre negócios com os nossos parceiros, terão a oportunidade de jantar um dia com Elenio Pay, para vos passar aquele conhecimento com o Marcos, com o Delfim Marcos, aquele cara da Who Moment, aquele mesmo, o engraçado que vocês conhecem. E vocês têm muita coisa engraçada que vocês podem ter ali. Vídeos exclusivos totalmente para estes seguidores e etc. Já os seguidores normais têm direito a informações normais que também são bastante úteis. E seja um deles. Escolha a opção maior que tu queres, né, mais adequada para ti, e seja este seguidor nosso. Tanto cá no YouTube, mas sim também no Spotify, como também no Facebook. Ok? Então faça a tua escolha e seja feliz com os conteúdos que a gente vai lançando ao longo do tempo. Então, agora já podemos declamar o nosso poema. Alguém tem internet para pesquisar? Está na internet? Tá também. Já partilhaste? Já. Esse poema é antigo. Na minha página. Mas, por favor. Posso ver? Facebook, Instagram. Pesquisa já pelo nome, faça já uma pesquisa técnica. Sim, nem sabem o meu nome. Sabes o nome? Não sabem, a apresentadora também não sabe. Não, eu sei, só que eu não prefiro falar o nome, porque o nome já vem na descrição do vídeo. Mesmo no título do vídeo, se tu veres, os convidados todos têm lá o seu nome. Agora, falar mais o nome também cria um espírito de curiosidade. Vocês vão perguntar, mas quem é ela? Então dá vontade de pesquisar, estás a ver? Não tem como não ter acesso ao menina nome. não fala política. Não sei se vai aparecer publicações. A menina não fala política. Eu esqueci completamente de que ia apresentar. Para uma menina, tu até que és inteligente e és bonitinha, então... Está a se danificar aqui o espaço. Eleni, só vieste hoje, fizeste uma grande viagem, já queres... Gostas de orçamentos, né? Vai receber um novo orçamento. Seja mais amável e menos crítica. A menina que já vota quando a eleição, que sabe de cor da nação, a revolução. Mas só uma canção, nunca tinha visto prática, mas não tem tão instante. Assista nosso comício. Talento. Mas acho que já lembrei. Já? Acho. Seja mais amável e menos crítica. Vamos, lança, Marcos. Chuta. Mas pode continuar a procurar se eu esquecer por acaso. Posso? Trocas a câmera, juventude. O palco é todo teu. Para uma menina, tu até que és inteligente e és bonitinha. Então evita falar de coisas que só complicam a nossa sorte e atraem morte. Porque a frustração seja mais poética e menos crítica. Menina que já vota quando há eleição e que sabe de cor o hino da nação.
Angola vai e a revolução, mas só na canção. Nunca ponhas em prática, mas não te acanhes tanto, venha, assista ao nosso comício, vista a nossa camisola e erga a nossa bandeira. Mas, menina, não vieste aqui para falar de política, era só para seres poética, falares de flores e de amores, nada de dores e de sabores, mas como? Se quase morreu porque o aborto nunca foi legal e mesmo sendo criminalizado, não teve um parto humanizado, como? Se não continuou os estudos porque o ensino parece um totoloto e só entram os sortudos. Cangonoaco. Deixa a política para os políticos. E se não tá da calma, ora, mas política não fala. Se os anticoncepcionais são caros ou se na farmácia do teu bairro são raros, não fala da missa e se engravidou, cria. Se não tem com quem deixar, se não existem creches públicas, se vira. Desempregada. A culpa não é do governo, porque a culpa nunca é. Porque eles até resgatam valores que nunca chegam a salvo e nem se sabe o culpado. Tudo pau mandado. Fomentam a fome, fermentam a falta e ainda falaciam sobre família. E tu até és uma menina ajuizada, apesar da idade, pois quando perdeste os teus pais no labirinto da vida, recebeste o certificado da maturidade. A mãe atropelada na zunga numa corrida com os fiscais e o pai morto na guerra civil lutando por causas ambíguas, mas tu, sempre firme, nunca cais. Paz, quando a guerra agora é para que faltem menos medicamentos em hospitais. E olhando bem, tu nem és tão menina assim, filha. Estás crescida e já dás. Tu até sabes que nós, camaradas do XYZ, somos generosos, mas fecha a boca e abre as pernas. Só não fales política. Esta parte do fecha a boca e abre as pernas é estranho. Esta parte é estranha. É estranha? Sim. Fecha a boca e abre as pernas. Sim. Ah! Aham. Só entendeste essa parte? Eu entendi muita coisa boa, mas afinal fecha a boca e abre as pernas. Se todas fizessem isso, teríamos uma geração e tanta. Não, mas tens que perceber que isso é um poema, é um texto literário. Isso é literal, será? Tens que fazer a interpretação do texto. Não pode só ouvir e... Se engravidaste, não espera do missa, assume. Vai à luta. Assim vais entender isso como literário. Isso é por do angolano. Eu entendo assim. Tá mal. Vou Tem começar que fazer a buscar curso de interpretação. Não, vou decifrar para entender mais ou menos se está Sim, mas isso é uma ironia. Boa parte desse texto é uma ironia. Usa ironia. É aí onde tu entras como artista. Os artistas têm essa tendência. É um texto poético. E nós que não somos artistas gostamos da boa interpretação. A interpretação feita tem esse interesse. Não, mas a partir do momento que sabes que isso é um texto artístico, já deves te abrir para uma interpretação não literal. É super interessante. É uma poesia que eu vou ouvir sempre. Está no YouTube. Para poder compreender realmente o que é que tem de específico e eu poder partilhar. Quem sabe também tiro alguns textos de lá ou... É só citar. É tratando aqui o podcast. Não, nós gostamos de fazer copy-paste, né? Não, depois é só responder um processo. Não, é processo. Depois é só ter advogado. Advogado. Yeah. Fez um copyright. Tá bom, pessoal. Então, se gostaram da poesia, saibam que podem pesquisar por ela nas redes sociais. Se vocês tiverem interesse de alguma coisa, de convidá-la para uma conversa, de solicitar os trabalhos que ela vai desenvolvendo, de conselhos, dicas opcionais. Já sabem, ela tem as redes sociais. Vamos deixar aqui na descrição. Sigam ela nas redes sociais. Sigam mais ela em relação a nós, né? Se seguirem ela 1 milhão de vezes, pelo menos a nós podem seguir 100 milhões, estás a ver? O dobro. Né? Multiplicam aquilo por 10 ou por 100 e vai dar um valor e tanto. Então, até já em um próximo episódio.